Nós vamos apresentar aqui, eu e a Adriana, em nome da turma, né, com contribuição da turma, sobre a elaboração do plano de bairro Jardim Aureni 4. A disciplina Seminários Interdisciplinares do professor João Aparecido Basoli. Só uma pequena introdução, um pequeno comentário. Esse trabalho ele foi feito pela mão de todos. Enfim, foi feito coletivamente. Foi delimitado os eixos assim para melhor trabalho. Quando eu precisava, o João estava lá. Quando o João precisava, eu estava lá. A Ana, então foi uma construção coletiva. Esse trabalho ele foi construído com base em... Um dos autores foi Cândido Malta, que fala sobre a colaboração participativa no plano de bairros, na estruturação do plano de bairros. Nossa proposta é elaborar o plano de bairros em primeiro momento, fazendo o diagnóstico das necessidades do Aureni de forma multidimensional e participativa. Por isso, as oficinas comunitárias. Também definir mecanismos de viabilidade, governança e monitoramento para a implementação do plano de bairros. No futuro, né, depois dessa análise, dessa integração de tudo, formular propostas urbanas e sociais com base nos resultados encontrados, diagnósticos e particularidades do Aureni 4. Lembrando que essa introdução, objetivos e metodologia que o Arlindo está falando é do plano de bairro em si, não é dos eixos, tá? Exato. Cada um dos eixos, ele tem sua metodologia, tem sua forma de trabalhar. Essa que a gente está explanando aqui é uma proposta para trabalhar o trabalho geral. Exatamente, porque assim, como a Adriana falou, cada eixo ele tem uma proposta porque é multifacetado. Então, assim, saúde, por exemplo, eu vou trabalhar com questionário, qualitativo, quantitativo. A educação vai trabalhar de outra forma. Então, nós vamos usar diversos instrumentos para levantar tanto dados quantitativos quanto qualitativos. Tá, então a metodologia... Essa é a metodologia proposta, né? A gente vai se basear no Cândido Malta e na Hermínia Maricato, sugestão do professor. Ele mesmo já mencionou que não tem como desenvolver um plano de bairro, não tem como elaborar uma proposta se a gente não tiver conhecimento das obras ou da defesa do Cândido Malta e da Hermínia Maricato. E aí, em relação às outras especificidades da pesquisa, trata-se de uma pesquisação aplicada, participativa e quantitativa, que aí entra a questão das oficinas, das reuniões, disso aqui que a gente está fazendo, porque isso aqui também faz parte da elaboração do plano de bairro. Então, juntando todo esse contexto, essa é a nossa proposta de metodologia para a elaboração do plano. Dentro desse contexto, nós temos 8 eixos distribuídos, e aí cada um desses eixos, né, nós temos as pessoas responsáveis, os colegas, e aí nós temos a governança, educação, saúde, mobilidade, infraestrutura e segurança, habitação e regularização fundiária, ambiente físico e sustentabilidade, cultura, esporte e lazer e orçamento. Então, dentro desses eixos, a gente vai trabalhar para a construção do plano. Trazendo rapidinho sobre cada eixo aqui, porque nós já explanamos sobre esses eixos apresentações passadas. Aqui nós trouxemos alguns aportes teóricos sobre governança, e a governança surge como resposta aos complexos desafios urbanos contemporâneos, né, especialmente em países como o Brasil. Ele não é apenas uma questão administrativa, mas uma iniciativa vital para fortalecer o engajamento cívico e a eficácia na administração, e ele tem que envolver mecanismos, estruturas e práticas que permitem a participação ativa dos moradores. Isso é algo que nós vamos ver muito aqui, a participação ativa. Esse levantamento de dados com a população e não somente por meio de documentos oficiais, porque muitas vezes podem estar defasados, enfim, então essa participação comunitária vai ser muito importante, né, e vai ser a base do nosso trabalho. Aqui a gente traz alguns autores, né, sobre a governança, que eu não vou aprofundar aqui por conta do tempo, e também isso aqui é só para ter um overview uma visão geral do trabalho, mas nós temos Eleanor Storm, nós temos Matthew, nós temos o próprio Malta, né? E alguns contextos internacionais, Collins, Del Rey, Medrano, Heath, Jaô, Caí. Na verdade, o Cândido Malta ele vai ser a base para a gente montar, né? Isso,
O próprio plano de bairro. Exatamente, porque assim, como foi sugestão do professor e também por ser um autor brasileiro, né, que conhece o contexto. Né? A gente colocou umas bases internacionais, mas isso não significa que a gente vai usar necessariamente todos esses aportes internacionais, professor. A gente vai voltar também para autores brasileiros como Malta, Maricata, entre outros. E aí a base internacional às vezes é só para trazer uma comparação, porque tem plano de bairro em outros países, então é legal a gente trazer uma comparação para dizer, olha, lá tem, funciona. Não significa que vai funcionar da mesma forma, porque é outra realidade. Exatamente. Mas é só para aporte teórico mesmo. E assim, vocês vão ver que em muitos eixos vai estar que as informações serão adicionadas após a realização da oficina, porque como esse trabalho está sendo construído paralelamente às oficinas, o pessoal precisa das informações da oficina para alimentar o trabalho e vice-versa. Então, nós vamos fazer esse trabalho. A metodologia da governança, ele adota uma abordagem aplicada, né, participativa e quantitativa, que vai envolver pesquisação e realizado no bairro. Aí também nós achamos importante estudar também o Irmão Dulce e o Bertaville, porque eles também interferem na dinâmica do bairro. Aí o eixo educação. No que diz respeito ao eixo educação, eu vou falar assim brevemente porque é um dos eixos que eu estou responsável juntamente com a Rosana. O eixo educação a gente já conseguiu fazer o levantamento das escolas, já conseguiu, por exemplo, fazer o levantamento qual é a oferta de ensino, quantidade de alunos. Então, assim, a gente já tem bastante dados em relação a isso. Falta, claro, a gente levantar o dado no que diz respeito à matrícula, à evasão, mas isso aí a gente vai conseguindo gradativamente. Mas no que diz respeito ao PPP, PME, todos esses planos a gente já conseguiu dar uma olhadinha e já conseguiu estruturar no que diz respeito ao eixo educação. Tem aí foco das instituições públicas de ensino, lá temos o CMEA Aconchego, o Sítio do Pica-Pau Amarelo e o Maria Verônica, no qual 2 oferta educação infantil e o Maria Verônica, a Escola Maria Verônica, ela oferta, além da educação infantil, o ensino fundamental 1 e 2. E aí, no que diz respeito à metodologia, a abordagem é quali quantitativa, participativa, com oficinas, roda de conversas e visitas técnicas. No que diz respeito a essas visitas técnicas, eu já conversei com a Rosana e aí a gente vai possivelmente aplicar um questionário para os próprios pais nas escolas, mesmo uma coisa bem rápida, tá? Mas é só para a gente ter mais uma base de dados a mais do que o que a gente tem. Os dados coletados vão ser relacionados à matrícula, evasão escolar, acessibilidade e estrutura física. Então a gente vai utilizar INEP, BGE. No que diz respeito ao INEP, a gente também já até coletou algumas informações no INEP, só que eu ainda não coloquei aí, por exemplo, o número geral de matrículas em Palmas, só que não temos uma coisa específica. O INEP, ele dá uma coisa geral. Tem essa questão dos dados, que nem sempre a gente vai conseguir uma coisa micro, vai conseguir macro, mas tá tudo bem. Já é um caminho. Colocar as forças e as fraquezas. O que eu identifiquei? Eu visitei 2 escolas, Sítio do Pica-Pau e a Escola Maria Verônica. Foi rápida a visita para pegar os projetos político-pedagógicos. E são, em termos de estrutura, as escolas são boas, de limpeza, de jardinagem, tudo. Mas uma professora na segunda oficina da Escola Maria Verônica, ela falou que tem um problema grande na escola, que é falta de salas de aula para reforço escolar dos alunos. Não tem sala, é o suficiente só para as aulas, então em turno nenhum tem sala para fazer o reforço, e uma das necessidades da escola é o reforço escolar, porque tem muitas crianças que têm defasagem de aprendizado devido à pandemia e questões sociais quando chega na escola. Então eles precisam diz que tem projeto tudo, mas não tem espaço físico, né? Além de não ter uma quadra coberta. E as vantagens são as forças, porque o que eu percebi, as escolas, elas são bem distribuídas num bairro. Assim, as escolas ficaram mais no centro, assim, de forma que dá para distribuir a distribuição delas, né? E nos PPP também, lá dos cursos, eles falam bastante que a escola trabalha com a comunidade, com os pais, com a participação dos pais. As fraquezas, a gente ainda está construindo, que vai ser quando a gente for fazer entrevista. Estávamos pensando lá na escola com os pais, né? Sim. Tipo, ver a percepção deles em relação ao que eles têm na escola. Porque sobre a educação infantil, não é obrigatório, né, a educação infantil. Então, a gente vai concentrar mais no ensino fundamental 1 e 2, que é de ensino obrigatório, nessa parte de olhar a qualidade. Sim. Sem deixar também as outras partes da educação infantil. Justamente, e aí é porque assim, quando ocorre as oficinas, e na verdade a educação ainda vai ocorrer, nem sempre a gente tem aquela presença por exemplo, numerosa de pais
lá para poder fornecer essa percepção. Então, por isso que a Mais a Rosana está pensando, e até o ambiente, porque nas oficinas, né? Vamos para o eixo, eu e Cadu, nós estamos à frente. Ou como a oficina já ocorreu, então nós coletamos por meio das atividades feitas lá a percepção da população. Nós vamos também aplicar questionários a quem está à frente dos postos de saúde, e a ideia é essa também. O professor sugeriu fazer um estudo também para a volta do CRAS na região, então nós vamos fazer também esse estudo para juntar e acrescentar. Que a metodologia que vai ser uma quali quantitativa, né, de pesquisação, e lá na oficina foi feito dinâmica de fotolinguagem, né, que também será usada, onde foi identificado promotores, não promotores e sugestões de acordo com a população. Todo esse material será compilado e será utilizado. Aqui temos um diagnóstico, né, que é sobrecarga da UBS, infraestrutura precária. Trazemos também uma proposta de curto e médio prazo, né, longo prazo e suporte social, e uma contribuição para a Agenda 2030. Tudo isso vai estar naquele documento Eixo Mobilidade, Infraestrutura e Segurança. Esse eixo, nós vamos utilizar dados geográficos do IBGE, CEPLAN, CEMAR, imagens de satélite, utilizaremos o CBERS 4A, que é um software, né, do governo, GeoPalmas e o OpenStreetMaps. Exatamente, então assim, nós utilizaremos, quando eu falo todo, nós utilizaremos dessas ferramentas, né, imagens, tal, para um diagnóstico, primeiramente, das condições do local, infraestrutura, serviços e essas coisas. Então, o levantamento, ele contemplará esses eixos, né, infraestrutura cicloviária, segurança viária, rede de iluminação, esgoto, que será possível pelo voo de drone e pelo levantamento. Consulta também a documentos para ver acesso à internet, índices de criminalidade e essas questões. E as oficinas, elas vão servir, né, para validar e aprofundar os dados levantados, bem como identificar aspectos que nem sempre estão presentes nas bases institucionais. Então, que na prática acontece, mas não está na teoria. Então, por isso que nosso trabalho vai ser fundamentado principalmente na participação popular e ouvir a população, até porque está sendo feito para eles. Habitação e regularização fundiária. E nós trouxemos um aporte teórico, que também está naquele documento, e o objetivo será analisar a situação fundiária e de moradia do Aureni 4 para propor o plano de bairro visando o direito à moradia digna. Esse levantamento vai ser feito por meio de questionários, também vai contemplar uma análise documental, né, a revisão da legislação e a pesquisa de campo e dados municipais, né, análise orçamentária no PPA, LDO e LOA, junto à Prefeitura de Palmas. E o grande objetivo é identificar omissões e propor melhorias para garantir o direito à moradia digna no Aureni 4. Eixo ambiente físico e sustentabilidade. Aqui a metodologia adotada será estruturada de maneira participativa, interdisciplinar e territorializada, com o objetivo de articular o conhecimento técnico-científico, as percepções, saberes, experiências da comunidade local do bairro Jardim Aureni 4. Para tanto, serão utilizados métodos integrados que combinam análise documental, pesquisa bibliográfica e levantamento de campo, conforme descrito a seguir. Vocês estão percebendo que o que tem em comum em todos os eixos é a participação ativa. Então, assim, todos partirá dessa análise dos documentos gerados a partir das oficinas comunitárias e também uma análise documental do que já existe. Boa tarde. Então, essa é a proposta, né, do nosso trabalho, um trabalho sobre o meio ambiente. A gente vai focar também no mapeamento da área, né? A gente vai delimitar e caracterizar toda a região, que eu não conheço, assim, particularmente, só fui naquele dia do plano de bairro, mas eu não conheço, e a proposta com o Ramon é visitar a área, fazer um levantamento bibliográfico, estudar a questão meio ambiente e cidade, né, a relação entre os dois, fazer um levantamento de dados socioambientais através das oficinas, fazer entrevistas semi-estruturadas com as pessoas que estão lá para conhecer um pouco a realidade ambiental, a percepção que ela tem sobre o meio ambiente que vive, né? A gente quer fazer o levantamento técnico espacial através do mapeamento, mapear as áreas verdes. Essa parte vai ficar mais por Ramon, que ele é arquiteto, né? Ele conhece um pouco mais dessa parte, e eu sou formada em Direito, vou focar um pouquinho mais na legislação em si, entendeu? Então,
duas áreas que a gente vai focar lá. É o projeto linear, né, do Córrego Machado, e a horta comunitária. A gente pretende ir em loco, conhecer essa horta, que a gente só verificou através do mapa. Aí a gente vai focar mais nessas áreas, né? Não que a gente vai deixar de conhecer as outras, como os pontos de coleta de lixo, se tem coleta seletiva, não, a gente vai focar nisso também. Bem, é isso. Essa é a essa proposta de trabalho. Cultura, lazer e esporte são elementos interligados, né, entre si e até entre os outros eixos, como o de saúde. Então eu estou trabalhando muito próximo ao João, né, para esse levantamento de dados, porque um interfere no outro. Esse eixo ele vai ter o foco de realizar o levantamento de iniciativas públicas destinadas à cultura, ao lazer e ao esporte. Espaços que acabam não promovendo a saúde, né, mas espaços destinados à prática esportiva e ao lazer, como a realização de festivais culturais locais. Se nas pracinhas tem quadras, quais são as condições dela, nas escolas, se tem algum programa de incentivo à cultura. Por exemplo, lá na própria associação, eu creio que tem aula de karatê, né? Porque lá tem os tatames, lá tem... Então, levantar todos esses aparatos, taekwondo. Inclusive, essas informações em relação à cultura, no próprio PPP das escolas que a gente leu, pelo menos tem uns que destacam que a escola promove esses eventos culturais. Então, depois a gente pode interligar e a gente pode passar o PPP, porque lá já fala quais são os tipos de esporte, de cultura. Para você ver que um eixo é ligado ao outro e o outro é ligada a um. Então aqui na metodologia ela vai ser qualitativa, né, de natureza aplicada, com abordagem participativa e caráter exploratório. Vai envolver pesquisa documental, pesquisa de campo e o levantamento comunitário, o que já vem acontecendo, né, nas oficinas. O último eixo é sobre orçamento, e a gente sabe que todo esse trabalho, se a gente não olhar para o orçamento, ele é uma mera carta de intenções. A gente não vai ter um plano de bairro se a gente não trabalhar a parte de orçamento, né? Não adianta a gente fazer várias propostas sem a gente analisar a viabilidade orçamentária dessas propostas para uma possível implementação. Então, nesse contexto, a participação social ela é muito importante, porque a gente vem de um contexto, né, em que o orçamento ele é participativo. Então, a construção do orçamento ela depende do interesse da população para que ela não seja uma política top-down e ela possa ser uma política bottom-up, que surge realmente de fato das necessidades da população. Mas é essencial que a gente verifique a execuibilidade financeira das propostas. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente vai fazer a verificação dos instrumentos-chave do orçamento no Brasil. A gente sabe que no Brasil hoje o orçamento ele é regulamentado, primeiramente pela Constituição Federal, que traça as normas gerais, pela lei, aqui é a 4.320. A gente tem a lei 4.320 e a lei de responsabilidade fiscal, que são leis nacionais, que também estabelecem normas mais gerais para a questão orçamentária. Em Palmas, assim como em todos os municípios, mas em Palmas a gente tem o PPA, que é o Plano Plurianual, que ele estabelece as diretrizes e metas de médio e longo prazo. O PPA vai ser a nossa principal meta de trabalho, né, e eu já vou explicar mais à frente. A gente tem a LDO e a LOA, que são feitas todo ano. A LDO para trazer as diretrizes, né, ela vai dizer o que vai ser trabalhado naquele ano seguinte, e a LOA, ela estipula as receitas e prevê as despesas. Como metodologia, nós vamos passar primeiro por essa análise documental, de analisar a LOA, a LDO e o PPA, para analisar principalmente o quê? Quais os programas nós temos no PPA em que as propostas a serem elaboradas no plano de bairro, a serem apresentadas no plano de bairro, para a gente ver se elas já se adequam ao que existe no PPA. Eu vou seguir na metodologia, depois eu vou explicar os desafios. Aí a gente vai fazer uma categorização. Então, no eixo da educação, as propostas que a gente tem de sugestão para inclusão no plano de bairro, elas podem se adequar em quais programas que já existem no PPA. Pode se adequar no programa tal, Palmas 2000, Palmas alguma coisa. Então, a gente vai analisar isso para que no plano de bairro já venha constando. Ó, essa proposta ela se adequa dentro desse programa do PPA. Ah, não, essa proposta aqui, ela não existe nenhum programa no PPA que seja compatível, que dê para encaixar essa proposta. Então, inclusive, é o caso de estudar a elaboração de um projeto de lei para a inclusão daquele programa no PPA. Justamente isso, a gente vai fazer a categorização, analisar a compatibilidade e buscar mecanismos alternativos para a sugestão de indicadores do resultado, e além de fazer também a escuta comunitária para a gente chegar nesses programas. Os desafios que a gente tem. O orçamento ele é uma peça geral. A gente tem duas questões. Primeiro, o orçamento. Os programas que estão lá previstos na LOA, né, principalmente, que é a lei orçamentária anual, há uma discussão doutrinária eterna, que eu acho que nunca vai chegar numa conclusão, justamente sobre se ele é obrigatório ou se ele é meramente
sugestivo. Então, a gente tem esse problema de questão de execução orçamentária. Ele fica muito atrelado à vontade política. Outro problema que nós temos é que a gente não tem os dados desagregados por bairro. Então, a LOA, por exemplo, ela não vai trazer quanto tem de dinheiro para a escola Maria Verônica executar. Ela vai ter, assim, merenda, gasto com pessoal, mas ela não vai dizer gasto com pessoal na escola Maria Verônica, gasto pessoal no CEMEN, Instituto Pica-Pau Amarelo. Ela vai trazer geral para o município. Então, a proposta de analisar isso é justamente para a gente ver e aí tentar mobilizar essa vontade política para que parte daquele orçamento geral seja destinado para aplicação e implementação do plano de bairro. Então, as estratégias, análise indireta do orçamento, focada em programas e secretarias. Então, a gente vai ver dentro dos programas de cada secretaria também quais já existem, porque o PPA, ele tem os programas. Eles estão em execução em cada pasta do município, né? Na Secretaria de Saúde, na Secretaria de Educação, de Assistência Social. Então, a gente vai ver o que já tem, às vezes, em andamento, a gente pode verificar isso, o que já tem em andamento que é compatível com o que tem de proposta no plano de bairro, para a gente ver a possibilidade de execuibilidade daquilo. Porque não adianta a gente fazer só o plano de bairro, ele tem que ser execuível, ele tem que ser factível, ele tem que ser possível de se realizar. Ele tem que ter foco na coerência entre o PPA e as demandas do bairro. Não adianta também a gente só pegar o PPA. Se o PPA não atende às demandas do bairro, a gente precisa buscar, através do projeto, fazer essa adequação. E os resultados esperados. É um mapeamento claro entre os programas do PPA e LOA que impactam diretamente o Jardim Aureni 4. Fazer uma análise de aderência como guia para alinhar propostas do bairro ao planejamento municipal e trazer sugestões concretas de monitoramento e avaliação eficaz de políticas públicas. Para fechamento, trouxemos aqui alguns dos principais desafios em relação à elaboração da proposta geral. Esses são os principais, tem outros, mas elencamos esses 3. E aí um deles consiste na fragmentação de dados, que é aquilo que eu falei, às vezes a gente vai ter dado a nível macro e não a nível micro. Então, a gente tem essa questão da fragmentação de dados, a complexidade na análise intersetorial, e também tem a questão da articulação e compatibilidade entre o plano e as políticas públicas, que é o que a Heloísa acabou de falar em relação ao orçamento. E a própria participação comunitária, porque, assim, às vezes a gente está aqui e espera que, e se for 20, 30 pessoas, mas a gente vai ter que trabalhar com 1, 2 ou 3 pessoas. E no dia que não tiver nenhum, a gente vai executar a atividade da mesma forma com as pessoas que lá estiverem. Então, essa questão da participação social também é um dos desafios para a elaboração do plano, porque a gente precisa entender do que a comunidade precisa. E como é que a gente vai entender? É ouvindo quem lá reside. Quem lá reside são as pessoas que vai nos dizer como é que eles querem o espaço urbanístico. Então, esses são os principais desafios. E é isso.